Igreja, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero compartilhar algo rápido com você nessa noite. Em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Eu sempre digo que Deus tem coisas específicas para fazer em tempos específicos e com pessoas específicas. Vou repetir para você, talvez você não entendeu. Deus tem coisas específicas em tempos específicos para liberar sobre pessoas específicas. Realmente eu não acredito que as coisas elas acontecem por acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito naquilo que Deus determinou. É óbvio que existem consequências que a humanidade muitas vezes ela geram em todos os ambientes, inclusive no ambiente geográfico, a nível de mundo. Existem situações que acontecem fruto da desobediência do homem, mas nada acontece sem a permissão de Deus. É óbvio, existe a vontade absoluta de Deus, mas existe a vontade permissiva de Deus, e nada acontece sem com que Ele determine. E eu entendo que existem tempos específicos que Deus separa pessoas específicas para um propósito específico. Constantemente a gente fala aqui na igreja que eu entendo que Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem filhos preferidos. Mas Deus tem filhos que preferem mais a Ele, que desejam estar com Ele, que pagam um preço maior, que busca mais, que desce mais profundo, que entra no nível de entrega e de renúncia mais profunda, e naturalmente vão desfrutar de coisas que outros não vão. Se você for ver, Jesus tinha vários discípulos. Dos 70 ele tinha os 12 mais próximos, dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. Por quê? Porque tem pessoas que vão buscar a Ele de uma forma diferente, que vão tocar o coração dele de uma forma diferente. Como aquela mulher que ela creu tanto, a mulher do fluxo de sangue, que ela creu tanto naquilo que Jesus era, naquilo que ele carregava, que ela dizia: se eu só tocar nele, eu creio que eu vou ser curada. O toque daquela mulher foi algo tão poderoso que extraiu de dentro dele não apenas a cura que ela precisava, mas a salvação alcançou aquela mulher. Ele diz: eu senti sair de mim virtude. A pergunta que eu te faço nessa noite: como que você tem tocado nele? De que forma que você tem tocado nele? De que forma que você tem buscado a Ele? Porque aquele que bate, Ele abre a porta. Aquele que busca, vai encontrar a Ele. Porque está chegando um tempo que o Senhor vai se revelar de uma forma especial, para aqueles que realmente têm sede e fome dEle. Não apenas aqueles que buscam a Ele por algo ocasional, por um desejo ocasional, por um encontro ocasional, por uma necessidade, não, mas aqueles que dizem: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero te encontrar, meu coração bate pelo Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que renunciar, o que eu tenho que mudar, mas eu quero te encontrar. E sabe o que acontece? Esses são aqueles que pisam aonde ninguém nunca pisou. Esses são aqueles que Deus envia aonde nunca ninguém foi. Esses são aqueles que fazem o que ninguém teve capacidade de fazer, que ficam cravados na história. Tem gente que se acostuma a isso, só quer ser mais um. Tá tudo bem. Eu não quero ser mais um na história. Eu quero viver aquilo que o Senhor determinou a meu respeito, para que acontecesse em mim e através de mim, até a última vírgula. E é por isso que eu gasto a minha vida por Ele. Não é por recompensa, é porque Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. E tudo que eu fizer não chega nem perto daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já liberou. Quero
compartilhar com você primeiro ali em 1 Samuel. Vamos a partir do versículo 1 ali. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1 diz assim. A minha versão está NTLH, tá? Não sei como que tá. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Primeiro eu quero que você segure nesse ponto. Parece uma frase dura de Deus dando uma ordenança para Samuel. Mas o que muitas vezes as pessoas elas confundem a graça, o amor e a misericórdia de Deus, elas confundem como se não fosse um Deus justo e leal em cima daquilo que Ele mesmo determinou. Deus, Ele cumpre inclusive os próprios princípios e fundamentos que Ele mesmo determinou. Saul era um homem de extrema capacidade, um guerreiro árduo, um homem extremamente inteligente, forte, corajoso, mas não tinha um coração quebrantado, não tinha um coração obediente. Sabe qual que é o problema muitas vezes da humanidade? Elas acham que são as nossas habilidades e as nossas técnicas, a nossa capacidade humana que muitas vezes vai tocar o coração de Deus. A linguagem de Deus, do coração de Deus, a gente sempre diz aqui, é obediência. Você pode fazer os maiores sacrifícios do mundo, você pode dar os maiores presentes do mundo, você pode vir no culto o ano inteiro, você pode fazer o melhor serviço dentro da casa dele, mas se você não caminhar em obediência, tudo o que você fez passa a se tornar nada. Porque melhor que sacrificar é obedecer. Saul desejou mais o trono do que a presença. Ele ficou sem o trono e sem a presença. Por isso tome cuidado, o que é que você mais tem desejado nesse tempo? O que é realmente que tem tomado o teu coração, que tem governado o teu coração? Tome cuidado. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O desejo de Saul não era agradar a Deus, era agradar a si próprio. Ele não queria de jeito nenhum perder a posição que nem era dele, foi Deus que deu. Porque ele era um improvável. Saul era um improvável. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele ocupasse o trono. Mas a Bíblia diz que Samuel ficou com o coração entristecido por isso. Afinal de contas, Samuel foi quem ungiu ele, que acompanhou toda a trajetória dele como rei durante todo o tempo. Deus viu que o coração de Samuel ficou abalado com toda aquela situação. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar lamentando? Até quando você vai ter pena de Saul? Não adianta, eu rejeitei ele. Não tem volta. Preste atenção. A pior coisa que um ser humano pode perder na vida não é riqueza, não são os dons, não são as propriedades, não são pessoas, é perder a presença do Senhor. O ser humano, quando ele perde a presença do Senhor, ele fica totalmente sem destino, ele fica perdido, ele fica desprotegido, ele fica suscetível às obras das trevas. Tem gente que não entende uma coisa, tem gente que fala assim, mas eu não estou firme em Deus, mas eu não sou do diabo. Mentira, se você não estiver nas mãos do Senhor, sendo governado por Deus, cuidado por Deus, você está sendo escravo de Satanás. Não existe meio termo, não existe meio do muro, não tem como estar em cima do muro. Ah, mas pastor, eu não faço nada de errado. Se você não tem uma aliança com Cristo Jesus, você está sendo governado por Satanás. As tuas emoções são governadas por Satanás. O teu corpo passa a ser governado por Satanás. Você se torna marionete de Satanás. E o problema é que a maioria das vezes as pessoas estão sendo manipuladas sem perceber. E aí muitas delas vêm para a igreja, quando elas fazem uma aliança e começam a frequentar os cultos e começam a ser ministradas por Deus, de repente elas começam a enfrentar algumas batalhas dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da empresa. Elas falam: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Antes eu estava vivendo a minha vida, estava tudo tranquilo. Eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ir para a igreja, começou um ataque. O que está acontecendo? Simples. Antes você era do diabo.
ele vai te incomodar? Pelo contrário, ele vai te dar alguns presentinhos ainda. Ah, quer um docinho, meu filhinho? Quer um pirulito? Por quê? Porque ele quer manter você escravo dele. A partir do momento que você começa a fugir das garras dele, ele fala, opa, peraí, eu tenho que começar a me levantar, porque se ele entender quem ele é, se ela entender realmente quem ela é, eu não terei mais como agir na vida dele e na vida dela. Eu preciso fazer alguma coisa, porque se ela entender que ela é filho de um rei, que ele é filho de um rei, ninguém mais segura ele. Por isso que ele quer que você se torne escravo das suas emoções, para você não entender quem você é em Deus. Você sabe que quando a gente conhece a verdade, o que é a verdade, por que ela nos liberta? Ela nos liberta da ignorância. Porque antes a gente não conhecia, não sabia quem éramos, não sabíamos por que tínhamos sido criados, não sabíamos qual era a nossa identidade, mas o Senhor vem e liberta, arranca as escamas dos nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos, e a gente passa a ver, enxergar o que a gente não entendia. Porque quem vive na ignorância facilmente é manipulado, mas quem é liberto, uma vez livre, livre para sempre, livre para sempre, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Saul não queria realmente viver como livre, ele queria apenas desfrutar dos prazeres do palácio. Cuidado. Tem muita gente nesse tempo tentando desfrutar apenas dos prazeres desse mundo, e aí continua sendo manipulado. Quem é livre, entende que é livre não para fazer o que quer. Porque quem faz o que quer é escravo dos seus desejos, das suas emoções. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. E você sabia que, inclusive, essa é uma grande diferença de quem é menino, de quem é criança e de quem se torna um homem, mulher, adulto. E eu vou te explicar por quê. Menino, menina, mimadinho, e eu não estou falando dependendo da idade não, tá? Porque tem uns menininhos, umas menininhas aí de 50, 60 anos que quer ser menininho ainda. Menino, menina, imatura, age pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Então toma decisão pelas emoções. Escolhe os destinos da sua vida baseado nos seus sentimentos. Decide se permanece ou se sai baseado nos sentimentos. Não é numa convicção. Se está ruim, não, então vou trocar de marido, vou trocar de esposa, vou trocar de casa, vou trocar de trabalho, vou trocar de igreja. Por quê? Porque não está baseado numa convicção, está baseado num sentimento. E isso é muito perigoso. Por que a Bíblia diz que o coração muitas vezes ele é enganoso? Então eu não posso me pautar pelo aquilo que eu sinto, porque muitas vezes aquilo que eu sinto vai na contramão daquilo que realmente é verdadeiro. Sim ou não? Quantas vezes você sentiu ou pensou algo e lá na frente você falou, nossa, eu pensava isso, mas não era real? Sim ou não? Quantas vezes você olhou para uma pessoa, inclusive você olhou para ela e disse assim, nossa, eu penso que fulano é assim, é assado. E lá na frente, quando você foi conhecer, você olhou e falou assim, nossa, eu pensei totalmente diferente, essa pessoa é totalmente diferente. Sim ou não? Porque muitas vezes, a gente é manipulado pelos nossos próprios sentimentos. Quantas vezes você achou que você não seria capaz de vencer situações, circunstâncias, batalhas, porque no sentimento você teve medo, você teve angústia, você teve dúvida, você se achou incapaz, e daí lá na frente, quando você venceu, você olhou e falou, opa, peraí, os meus sentimentos eram errados, porque eu não acreditava que eu seria capaz, e eu consegui. Mas esse medo eu consegui dominar, então ele não era real. Quantas vezes os sentimentos vão tentar nos manipular? E Satanás, ele muitas vezes vai usar o quê? Os teus sentimentos para tentar fazer com que você faça a vontade dele e não a vontade de Deus. Agora, aquele que acredita realmente que Deus está no governo da sua vida e que Ele tem o melhor para você,
Você não vai caminhar baseado no sentimento, mas você vai caminhar baseado numa convicção e numa decisão permanente. Então, por exemplo, tem coisas que eu não sinto, mas eu creio e por isso eu decido e faço, mesmo quando eu não sinto nada. Ou quando os meus sentimentos são contrários. Peraí, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa aquilo que eu estou ouvindo, não importa aquilo que estão dizendo ao meu respeito, não importa aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu vou cumprir aquilo que Deus me mandou fazer, porque eu decidi, independente do cenário, independente das situações, eu decidi obedecer. Eu decidi caminhar debaixo de uma convicção de fé. E fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Então, quando você realmente dá um salto de maturidade, você passa a não ser mais governado pelos seus sentimentos, mas você fala assim: peraí, eu não estou sentindo nada, mas eu vou decidir. Eu não estou sentindo. Hoje, por exemplo, fala a verdade, irmão, uma chuva dessa, é por sentimento você vir para a igreja? É decisão, irmão. Sim ou não? Você acha que amanhã eu vou estar aqui 5 horas da manhã? É porque, é tão gostoso acordar 4:30 da manhã. Eu ainda que tenho costume de dormir tarde, não consigo dormir tão cedo. Aí, tô lá abraçado com a minha mulher, cheirosinha, bonita. Aí eu senti, me bateu um sentimento, eu vou levantar e vou para a oração. Você acha mesmo que é sentimento? É ruim, hein, irmão? E nos dias que estava frio ainda, chovendo. É decisão. É decisão, é convicção. E presta atenção. Interessante que eu nem ia entrar nesse detalhe. Amanhã, se estiver chovendo, fazendo frio, você vai trabalhar sim ou não? Vai? Você que tem que ir para a faculdade, para a escola, você vai sim ou não? Por quê? Me ajude, por quê? Porque você decidiu que isso é importante para você. É ou não é? Você fala assim: não, se eu não for trabalhar, como que eu vou pagar as contas no final do mês? Então eu preciso ir. Ah, mas está chovendo. Não. Você imagina você pegando o telefone e ligando ao patrão, o negócio é o seguinte: não vou poder ir trabalhar hoje, hein? Por quê? Porque está chovendo. Está chovendo. Não, mas nem está chovendo tão forte, mas eu tenho certeza que daqui 5 minutos vai cair um toró. No outro dia você está na rua. A gente só decide aquilo que realmente a gente entende que é importante. A gente estabelece como prioridade. Aí tem uma convicção no nosso espírito. Esses dias meu filho veio e perguntou para mim algo, para minha esposa: pai, o que o senhor acha de eu tomar essa decisão? Eu falei: você só tem que tomar essa decisão se você tiver uma convicção no seu espírito. Porque se você for baseado apenas nos seus sentimentos, a hora que você encarar o primeiro problema, você vai querer desistir. Você vai querer voltar atrás. Agora, quando você tem uma convicção, acabou. Aí você tem uma certeza do seu destino. Eu tenho que correr porque a gente tem pouco tempo. E eu quero só pontuar alguns pontos aqui com você. Deixa eu voltar lá no texto. Ele disse: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Amém? Essa passagem é uma passagem tão conhecida e você conhece. Acredito que a grande maioria conhece os detalhes dessa passagem. Quando Deus dá uma ordem a Samuel a ir até a casa de Jessé e chegar ali e ungir o novo rei de Israel. Mas eu quero colocar alguns pontos com você. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa, ele pede para que Jessé reúna todos os filhos. Sim? Sim ou não? Ele reúne todos os filhos que ali estavam. E de repente chega o primeiro, Eliabe, um homem forte, corajoso, um homem de guerra. E ele olha e diz: certamente, esse é o rei. Samuel estava errado? Não, humanamente falando, não. Nós medimos as pessoas da mesma maneira, sim ou não? A gente olha para as pessoas e a gente olha se elas têm a capacidade para ocupar aquela posição. A gente olha se elas têm habilidade para fazer aquilo.
Presta atenção, a humanidade, o ser humano, ele sempre vai medir você pelos teus resultados. Se você dá resultado diante da sociedade, você é bem sucedido. Se você não dá resultado, você é um fracassado. Se você consegue recursos, você é bem sucedido. Se você não tem dinheiro, é porque você fracassou. Quando você é reconhecido pelos seus resultados, você ganha lugar à mesa, você ganha voz. É uma verdade ou não é? Em todos os lugares. Infelizmente, inclusive dentro das igrejas. Porque muitas vezes as pessoas medem as outras pelos resultados e não pela realmente quem elas são. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. A gente olha segundo o nosso padrão. Nossa, fulano é bem sucedido, hein? Ciclano é bem sucedido. Olha os resultados dele. E humanamente falando, isso faz parte da vida. Só que reconhecer o talento de alguém quando todo mundo reconhece é fácil. Reconhecer as habilidades de alguém quando todo mundo reconhece é fácil. Reconhecer quando alguém sentou no trono como um rei é fácil. Reconhecer quando alguém está ali sendo usado por Deus, ministrando, viajando, pregando, é fácil. O difícil é reconhecer e ver aquilo que ninguém vê. O difícil é enxergar aquilo que ninguém enxerga com o seu olhar humano, com as suas habilidades humanas. Porque para isso a gente tem que desconstruir um padrão que o mundo estabeleceu dentro de nós, de avaliação, para a gente começar a olhar, não segundo os nossos olhos, mas segundo aquilo que Deus quer nos revelar. O problema é que muitas vezes a gente se submete aos padrões desse mundo, e a gente se torna semelhante a eles. A gente passa a medir, enxergar e dar oportunidade para as pessoas, segundo aquilo que a gente acredita que elas devem ter, e não de fato quem elas são. Eu acredito muito na meritocracia e está tudo certo. Eu acredito que as pessoas realmente também elas têm que ocupar algumas posições por esforço, por trabalho, por dedicação, por empenho. Mas eu entendo que Deus, quando Ele me coloca a serviço do reino dEle, Ele me faz enxergar aquilo que ninguém enxerga. Ele me faz ver e acreditar naquilo que ninguém acredita. Ele me faz investir em pessoas que ninguém daria nada para elas. Por quê? Porque não é o que os outros acreditam, mas é aquilo que Deus determinou a respeito delas. Eu sei, porque eu estou aqui hoje, eu sou um dos mais improváveis talvez para estar aqui. Mas de alguma maneira Deus achou graça em alguém que era totalmente torto e disse: eu vou mudar a vida desse torto, para que ele passe a mudar a vida de outras pessoas tortas. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tive que viver, eu sei o que eu tive que passar. E quando eu olho para você, eu entendo muitas vezes o que está dentro do seu coração e ninguém entende, porque eu vivi também. Eu sei qual é a dor da rejeição, não porque me contaram, não porque eu li num livro, não porque eu estudei teologia, mas é porque eu senti aqui o que muitos não sentiram. E é por isso que muitas vezes eu compreendo a sua dor quando muitos não conhecem. Deus não nos chamou para viver teologia, Deus nos chamou para viver cristianismo. Eu não estudo sobre Deus, eu vivo para Ele, eu vivo nele, eu vivo por Ele. E não que eu descarte o estudo, porque eu entendo que é importante conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, mas eu entendo que a revelação que vem por trás daquilo que eu vejo, que eu aprendo, é muito maior, porque ele traz libertação e traz alinhamento ao meu coração. Quando ele chega lá, ele ouve de Deus aquela célebre frase: ei Samuel, vocês homens, vocês medem as outras pessoas pelo coração, ou melhor, pela aparência, mas eu vejo o coração. Vocês, Samuel, analisam as pessoas pelo aquilo que vocês veem, na aparência, nas habilidades, na competência, mas eu olho o coração. Você acha mesmo que para Deus o mais importante é a sua habilidade? E é tão triste isso, porque às vezes fica uma competição, inclusive dentro das igrejas. Quem é mais hábil? Quem é mais capaz? Aí vem Jesus, quebra todo o protocolo, tira a túnica, pega a toalha, e eles brigando, querendo saber quem que é o maior, quem que é o melhor. Ele diz: ei, vocês não entenderam nada. O maior é aquele que serve.
Me dá o pezinho aqui, deixa eu lavar. Por quê? Porque hoje em dia está faltando gente querendo pegar a toalha para lavar os pés dos outros. Ah, mas ele não merece. E você merece? Você acha que eu mereço? Pedrão ainda diz assim: você está doido, mestre? Como assim? O senhor é o mestre, o senhor vai lavar meu pé? Ele diz: é assim que tem que ser. Porque ele vem e quebra o protocolo dizendo: vocês não entenderam que na verdade o que importa é onde está o teu coração. Ele capacita o chamado, ele dá habilidades, ele abre portas onde não tem portas, ele te coloca onde ele quiser colocar. Ele te coloca na mesa se ele quiser com príncipes, com reis dessa terra. Recurso não é problema para ele. Deus não tem problema com dinheiro, é o ser humano que tem problema com dinheiro. Você acha mesmo que se Deus quiser te colocar milhões na sua mão, Ele não pode colocar da noite para o dia? Ele pode. Agora o problema é, e seu coração está preparado para receber? Deus enxergou um menino para ser rei de Israel, que nem o próprio pai dele enxergava a capacidade dele. Estava lá no meio do pasto, escondido. Mas de repente acabam os filhos. Samuel diz: e aí? Onde estão os outros? Porque não é nenhum desses. Falta um. Onde que ele está? Está lá no pasto. Traga ele, porque é ele que é o escolhido. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes você acha que é o favor das pessoas que vai projetar você, que é o favor das pessoas, as conexões que vão projetar você, que vão fazer você ser alguém de sucesso, bem sucedido. É porque você não entendeu de que se realmente você estiver em Deus, é a única maneira de você ser completo e viver realmente aquilo que você foi chamado para viver. O problema é que você fica se humilhando muitas vezes por favor das pessoas, correndo atrás, puxando o saco. Por quê? Porque você acha que você depende muitas vezes delas, porque você não entendeu que na verdade, quando Deus estende a mão, ninguém é capaz de impedir aquilo que Deus tem para fazer. Talvez eu não sei você, mas eu por muitas vezes tentaram me sabotar. Muitas vezes tentaram puxar meu tapete. Muitas vezes tentaram me segurar naquilo que Deus tinha para fazer. Mas nenhum deles foi capaz de fazer isso. Por quê? Porque em todo tempo, a única coisa que eu me preocupei foi me manter com um coração íntegro diante de Deus. Dizendo: Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece qual é a verdade. O Senhor conhece aquilo que o Senhor tem para cumprir. Eu só quero viver a sua vontade. Se necessário for, Deus vai mexer com pessoas que forem necessárias mudar na sua vida, ao seu redor, para que se cumpra aquilo que Deus tem para você. Mas você precisa estar firmado dele, em obediência e ouvindo a voz dele. Porque senão você continua buscando agradar o coração das pessoas e esquece que na verdade você tem que agradar o coração de Deus acima de tudo. Naturalmente, se eu agrado o coração de Deus, as pessoas ao meu redor vão ser abençoadas também. Sim ou não? A minha conduta vai ser uma conduta cristã, uma conduta segundo o padrão de Cristo, como Cristo faria. Mas quando eu sou manipulado pelos meus sentimentos, eu me torno escravo das minhas emoções, dos meus traumas, dos meus medos, inclusive das pessoas que estão ao meu redor. Um desejo de aprovação constante, um desejo de conquista constante, muitas vezes não sai do lugar. Sabe por quê? Porque muitas vezes talvez você não entendeu que para Deus o mais importante não é aquilo que você produz, mas é aquilo que você é, ou quem você se torna. Às vezes, no olhar humano, aquilo que eu conquisto é importante, mas no olhar de Deus, aquilo que eu me torno é mais importante. Amém, igreja? Você quer ver? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 45. Para você entender como que os padrões e a visão de Deus é diferente. A visão de Jesus é diferente da nossa visão humana.
que é pautada na base de recompensa. Jesus está mais preocupado com o que você tem se tornado do que com aquilo que você pode fazer. Olha só como que é interessante o que ele diz. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como Não, volta lá de novo. 46. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Veja, ele está dizendo que toda aquela propriedade, por mais que ela tenha um preço alto, quando ele encontrou a pérola, ele vende tudo e fica com pérola. Porque para Deus o mais importante não é aquilo que tem preço, é aquilo que tem valor. Se você for observar, a pérola, humanamente falando, ela tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade? Tem uma. Ela é bela, mas ela não tem utilidade. Você não constrói nada com ela. Você não transforma ela em combustível. Você não consegue fazer uma estrutura com pérola, sim ou não? Mas ela tem um valor imensurável. Por quê? Não sei se você sabe, a grande maioria das pessoas aqui sabem como a pérola ela é formada. É um grão de areia ali dentro da ostra, e que ela começa a ferir tanto ela, tanto, e por tanto tempo, que a reação que a ostra tem é produzir a pérola através daquela ferida. Então aquilo que parecia que era para ser danoso, para machucar, para ferir, ela reproduz algo de extrema validade, de extremo valor. Acho que talvez você não entendeu. Para Deus o mais importante não é o que as suas habilidades humanas podem fazer, não é o que você pode construir, não é os títulos que você pode conquistar, as riquezas que você pode adquirir, porque para Deus, pastor, mas eu prego muito bem, eu canto muito bem, eu toco muito bem. E aí? Por mais exímio cantor que você seja e exímio músico, eu tenho certeza que você perto dos anjos deve perder. Você acha que Deus não está acostumado já com grandes habilidades? Você acha que é isso que toca o coração de Deus? Para Deus o mais importante é aquilo que você produz dentro de você, ao seu redor, mesmo quando tudo está ao contrário. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, as tempestades, nos momentos que ninguém acredita em você, nos momentos que as pessoas te julgam, que elas tacam pedra em você, que elas te afrontam, que elas te perseguem, que elas maldizem você, e mesmo assim, você permanece firme, inabalável. É quando você olha para ele e diz assim: Senhor, está difícil, mas eu vou permanecer. Senhor, eu não estou aguentando, as minhas forças estão se esvaindo, mas eu confio no Senhor. Senhor, essa dor está insuportável e às vezes a vontade de desistir e parar é enorme, mas eu não vou me mover pelos meus sentimentos, eu vou permanecer firme, porque o Senhor para mim é o meu tudo, e o Senhor vai me tornar alguém inabalável. Talvez você não entende, mas aí dentro de você vai se transformando algo que não tem preço, mas que tem valor. Aí dentro de você vai sendo construído algo como se fosse uma pérola, dizendo: ei, você não entendeu, mas aquilo que eu construo dentro de você é muito mais poderoso e valioso do que qualquer coisa que você possa construir ao teu redor ou fora de você.
Porque Deus, Ele não está preocupado com o que é valioso. Porque para Ele o mais importante, pastora Angélica, é o que se torna belo. E o que se torna belo está aqui dentro. Ninguém arranca, ninguém tira. Como que você explica alguém que está lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, com um rifle apontado para a cabeça, a família tudo ali do lado, e dizendo: nega Jesus, senão eu mato você e mato sua família e ponho fogo em todo mundo. E ele diz: não vou negar, porque Jesus é tudo que eu tenho. Como que você explica isso humanamente falando, irmão? Tem explicação humana? Aí o cara vai lá e dá o primeiro tiro na esposa, atira nos filhos. Ele diz: eu não vou negar, porque Jesus é tudo que eu tenho. Que valor é mais precioso que isso diante de Deus? Que fortuna, que império, que riqueza, que casas. O que pode ser comparado com isso? Como alguém que permanece firme, crendo em Deus, inabalável, independente das circunstâncias. Por isso a pergunta que eu te faço é: te feriram? Te machucaram? Te rejeitaram? Te perseguiram? Te ofenderam? Tá, e aí, o que você vai fazer com isso? Vai virar mais um vítima da sociedade? Vai sentar na beira do caminho, vai reclamar da vida, dizer que Deus é mau, que as pessoas são mau, que seu pai foi mau, que sua mãe foi mau? E aí, o que você vai fazer com isso? Por quê? Porque você tem uma oportunidade na sua vida. Ou você transforma isso numa linda pérola e começa a ser luz na vida das pessoas e transbordar na vida das pessoas aquilo que tentaram te matar e arrancar de você. Ou você transforma isso numa âncora e passa a vida inteira lamentando à beira do caminho. Por quê? Porque talvez você seja um Davizinho que ninguém enxergou valor, que ninguém acreditou. Porque talvez você diga: mas eu não tive resultados ainda, as pessoas não acreditam em mim, eu não acredito. Mas Deus está te procurando e dizendo: ei, não te enxergaram? Mas eu enxerguei. Não enxergaram o teu valor? Mas eu já vi que você está hoje ali no meio do pasto, cuidando das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas o destino que eu tenho para você é um destino sentado no trono que eu preparei para você, para governar sobre essa terra. Eu sempre digo que Deus tem uma queda pelos improváveis. O problema é que muitas vezes os improváveis ficam fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus tem para fazer, aceitando qualquer proposta na beira do caminho, aceitando qualquer migalha. Vem uma luta e diz: ah não, eu vou parar, pastor, porque eu preciso ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Ei, vou te contar um segredo. Eu não sou feliz. Eu não estou feliz. Eu decidi ser feliz. Eu escolhi ser feliz. Independente das circunstâncias, eu permaneço feliz. E mesmo no meio da felicidade, as lágrimas muitas vezes já escorreram. Mesmo no meio da felicidade, as dores do meu coração já foram intensas. Mas eu decidi. Aí tem gente que fala assim: mas é que eu preciso ser feliz, pastor. Não é porque você não entendeu o que é ser feliz. Porque ser feliz não é um estado de espírito, de sentimento. É uma decisão. Ah, hoje eu estou feliz, amanhã não estou. Hoje eu estou feliz, amanhã não estou. Hoje eu creio, amanhã não creio. Hoje eu estou firme em Deus, amanhã não estou. Não, na verdade você está parecendo aquele bonecão do posto, né? Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Calça o pé. Decida. Fala: eu decidi ser feliz. Eu decidi estar conectado a Cristo. Eu decidi cumprir o propósito. Eu decidi viver aquilo que Deus tem para mim. Eu decidi glorificar o nome dEle. Eu decidi cumprir a missão do Senhor nessa terra. Porque, Senhor, pode me arrancar em tudo, mas não me arranque a Tua presença. Porque a Sua presença
é tudo que eu mais tenho de precioso nesse mundo. Se você entender isso, você se torna alguém inabalável. Isso não significa que Deus não se preocupa com os seus sentimentos. É óbvio que Ele se preocupa. É óbvio que Ele se preocupa com a sua dor. Você acha mesmo? Se Ele não se preocupasse, Ele não tinha enviado seu filho para morrer por mim e por você? Para sentir na pele aquilo que a gente sente? Ele se preocupa, é óbvio. Mas Ele quer transformar essa dor numa linda pérola dentro de você. Ele quer estabelecer um valor em você que é imensurável, que dinheiro não compra, que prazeres não compram, que presentes não compram. Porque quando você entende o valor que você tem, você para de se vender por qualquer trocado. Aí, tem gente que vai jogando as moedinhas assim, centavos por atenção, por aceitação. Aí vive na base de moedas, de migalhas que caem na mesa do Pai. Você é um príncipe, uma princesa de Jesus. Se comporte como um príncipe e uma princesa. Por isso que o Senhor está chamando filhos para a mesa, dizendo: ei, sai das migalhas. Eu te chamei para sentar na mesa. O problema é que enquanto você insistir em tentar julgar a sua vida pelos teus próprios méritos, você vai acabar sofrendo, porque você vai comparar a sua vida com o padrão deste mundo. E o padrão desse mundo é uma competição acirrada e tola, constante. Você vai ser escravo disso? Você vai ficar gastando a sua vida lá no Instagram, quantas horas do seu dia? Eu te desafio hoje, pega lá o teu telefone, lá tem no seu Instagram, por exemplo, você entra lá e vê quantas horas você tem gasto olhando a vida dos outros. Quem olha a vida dos outros não constrói sua própria vida. Ah, mas fulano está vivendo isso e eu não estou. Ciclano está vivendo isso e eu não estou. É porque você não entendeu que o que Deus tem para você talvez é muito melhor, é muito maior do que os outros aparentemente estão vivendo. Mas você está escravo, olhando para aquilo que você gostaria de ter, ao invés de construir aquilo que realmente você é e aquilo que Deus determinou a teu respeito. Você não precisa de aprovação dos outros. Talvez você está querendo estar numa posição e Deus te chamou para estar em outra posição. Mas uma coisa eu sei, a jornada vai ser incrível. Vem cá, pastora, dá a volta aqui. Lá na ponta, lá. Dá um abraço nela aqui, ó. Está escrito gratidão. É isso aí. Essa é uma das frases que deveria sempre pulsar dentro do nosso coração. Gratidão. Talvez você está lamentando por algo que aconteceu, mas não entendeu os livramentos que Deus te deu. Talvez você está igual um menininho mimado, igual eu, lamentando pelo carro que foi riscado e que não entendeu o livramento que Deus deu. Aí Deus tem que usar um menininho realmente de 4, 5 anos para dar um tapa na sua cara e falar: ô, acorda para a vida. Olha o que eu tenho feito na sua vida. Olha a graça, a misericórdia e o amor que eu tenho derramado sobre você todos os dias. Isso não é suficiente para você ser grato? Para você ter um coração grato? Você coloque de pé, por gentileza. O Senhor não quer mais que você seja escravo de nada, de ninguém. Entenda que para Deus, o que tem valor é muito mais precioso. Cada lágrima, cada silêncio, cada batalha oculta que nós enfrentamos, entenda que isso vai contribuindo para que a gente venha a ser lapidado por Deus. Talvez você olhe e fale assim: mas tem sentido isso que eu estou vivendo? Tem. Porque o Senhor está te lapidando, te lapidando, te lapidando, te lapidando, até você entender a beleza que estava dentro de você e que você ainda não havia percebido. Deixa Deus te moldar.
Quantas vezes você tentou esconder as suas feridas? Quantas vezes você tem tentado esconder as suas feridas? Achando que elas iriam diminuir você. Ah, pastor, mas se as pessoas entenderem e perceberem minhas feridas, eu vou ser deixado de lado. Eu vou ser ridicularizado. Não, filho, não, filha, você não precisa esconder as tuas marcas. Porque essas feridas o Senhor vai transformar em pérolas preciosas, ao ponto que quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver mais feridas, mas elas vão ver a beleza daquilo que um dia queria ter matado você, mas Deus transformou na sua maior vitória. Vão ver cicatrizes que vão contar a tua história, e as pessoas vão se inspirar nessas histórias dizendo: uau, olha o que Deus fez na sua vida. Eu creio também que Ele pode mudar a minha vida. Por isso, entenda que a sua história ela não é feita apenas de vitórias fáceis ou de momentos gloriosos, mas ela é feita também de coragem, de transformar a dor em luz, em transformar a dor em beleza, em transformar a dor em vitória, em transformar a dor em combustível para você ir adiante. Se isso talvez era uma estratégia do inimigo em tentar te parar, em te matar ou te desestimular, transforma isso hoje em combustível, dizendo: Senhor, eu não vou parar. Transforma a minha dor, o meu medo, a minha angústia, as minhas feridas, transforma em algo bom nas tuas mãos, transforma numa pérola, transforma em combustível, mas eu quero ir além, eu não vou parar. Porque quem para, eu sempre digo que não conquista nada, não chega a lugar nenhum, não vive nada, não consegue transformar nada. Mas quem permanece se torna inabalável no Senhor. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, porque muitas vezes a jornada ela é difícil sim, mas você não está sozinho nessa jornada, você não está sozinha. Ei, você tem um colo a quem recorrer, corra para a presença dEle, deita no colo dEle, chora na presença dEle, clama por Ele, diga para Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer? Quais são as renúncias que eu tenho que praticar? Aonde que eu preciso mudar? O que é que precisa ser consertado em mim? Mas eu preciso da sua ajuda. E quando você bater na porta do coração dEle, o coração dEle vai se abrir. Quando você clamar, Ele vai te ouvir, Ele vai estender as mãos em teu favor. O Senhor está me dizendo que tem alguém aí em casa nesse momento que estava desesperado, dizendo: eu não aguento mais, que estava querendo inclusive desistir da própria vida. O Senhor está dizendo: ei, eu tenho vida para você e não morte. Se levanta dessa cama, se levanta dessa cama. Eu repreendo esse espírito de morte que estava tentando te pegar aí, em nome de Jesus. Rabassuia Andecai, o Senhor tem vida, 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 vida abundante para você e não morte. Não se permita mais viver como escravo. Você não é escravo, filho. Você não é escravo, filha. O que a gente não pode esquecer é que a gente não tem mais tempo para perder. Jesus está voltando, e aqueles que não estiverem prontos vão ficar. Essa é a verdade. Você passa a entender de que não é o que eu construo que é mais importante, mas é quem eu me torno é mais importante. Porque o que me garante a vida eterna com Cristo Jesus não é o que eu posso fazer, as habilidades que eu posso fazer com as minhas mãos, mas é quem eu me tornei diante dEle. É quando Ele olha para mim, Ele olha para você e diz: uau, é meu filho, é a minha filha, tem a minha marca, a marca da minha promessa, a marca do sangue de Cristo. Esse é o seu maior tesouro, esse é o meu maior tesouro. Quem que pode roubar isso de você? Quem que pode roubar isso de mim? Eu não sei você,
Mas no tempo que eu estou plantado nessa cidade, eu com a minha família, nós temos uma missão. Nós precisamos alcançar aqueles que estão perdidos nessa cidade. Nós precisamos libertar aqueles que estão cativos de Satanás. A gente precisa levar salvação para aqueles que estão presos no meio das trevas. Mas como que faremos isso? Somente nós. Como que faremos isso? Apenas com um exército pequeno, onde mais de 50 mil pessoas ainda precisam ser alcançadas. Enquanto você ficar olhando para as suas dores e para os seus medos, você se torna alguém infrutífero, improdutivo. Mas quando você passa a olhar para o teu Redentor que vive e reina, Ele cura as suas feridas, Ele produz pérolas dentro de você, mas também você começa a frutificar e transbordar sobre a vida de outras pessoas. Porque aquilo que parecia que ia te matar, na verdade se torna antídoto para curar outras pessoas. Chaves para libertar pessoas que estavam cativas de Satanás. Para encerrar, mais uma vez eu vou te dizer, construir coisas bonitas, elas são importantes aqui na terra, mas elas não são mais importantes do que construir dentro das pessoas. O legado não é o que você vai deixar de recurso, mas o que você vai gerar dentro das pessoas que aqui vão ficar quando você partir. Você acha mesmo que o que você vai deixar para o seu filho de mais importante é um carrão, é a casona, é o dinheiro na conta? Isso, questão de dias, pode ser que ele possa perder. Mas se você deixar uma marca dentro dele, a marca de Cristo dentro dele, nada e ninguém será capaz de arrancar isso. Quero orar por você.